Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando diretamente de Florianópolis, no estúdio do Instituto Bertol. E hoje a nossa conversa vai ser sobre criatividade, cultura, música, publicidade, mas não é uma música qualquer, não é um assunto qualquer de publicidade. Eu vou conversar aqui com duas feras do cenário musical. Murilo Valente, fundador, sócio, manda-chuva da Tundum, uma das mais conceituadas produtoras de áudio do sul do Brasil, e Carlos Trilha Miller, que é produtor musical. Ambos tocaram em várias bandas pelo Brasil inteiro, e nós vamos conversar um pouco sobre os 20 anos que Murilo se dedica à produção de jingles e spots publicitários, e também a experiência que Carlos Trilha tem com grandes nomes da música brasileira. Muito obrigado a vocês por terem vindo. Obrigado. É uma honra receber vocês dois e falar de uma coisa tão sensacional que é música. Eu que agradeço. Ô, Trilha, como é que você entrou na música? Como é que começou isso? Olha, Falei aqui no início, eu nem notei, aos 3 anos de idade, mexendo com porque teclado. é o seguinte, eu tinha a gente chamava de pianola, né? Mas não é uma pianola. Pianola são aqueles pianos que tocavam automaticamente ali nos anos 1800, 1900, né? Essa, o que a gente chamava de pianola, é um órgão da Hering, dos anos 60, que tinha um som meio parecido com acordeon, e aqui na parte da mão esquerda tinha uns botões que era como se fosse aqueles baixos da acordeon, como se fosse uma acordeon plana. Sim, sim. E assim, eu acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu levantei foi, quando eu caminhei, foi ir até esse instrumento, era um instrumento para crianças, assim, pequeno, como se fosse um mini piano, assim, e comecei a tocar aquilo. Então, e esse lance dessa parte da mão esquerda aqui, ele já tinha uns acordes prontos. Sim. Com uma cadência também num sentido lógico. Então você, só tocando uma sequência aqui desses botões, já fazia música. Saía alguma coisa harmônica e lógica, que é diferente de uma criança chegar hoje num piano e ficar batendo, que saem coisas dissonantes e ilógicas. Né? Então eu acho que aquilo ali, de certa forma, me mostrou um pouco o caminho harmônico, assim. Eu lembro que tinha um livrinho didático assim, para criança, com números. Então você usava as combinações e tocava assim com números. E aquilo foi entrando assim aos poucos. E você? E depois de um tempo eu comecei a inventar coisas. E aí uma tia me viu fazendo isso e perguntou: que música é essa? Eu falei: eu que inventei. Aí ela levou um susto. Olha. E chegou para minha mãe e falou: tem que levar ele para estudar. Para estudar. E aí eu comecei a estudar com 9 anos. Comecei a estudar. E quais instrumentos você toca hoje? Hoje em dia eu sou tecladista, né? Toco vários instrumentos assim de tecla, né? Clavinete. Cada instrumento de tecla tem uma técnica diferente, né? Órgão, sintetizador, piano. Clarinet são instrumentos que têm características bem diferentes e necessitam de técnicas diferentes para tocar. Sim. E eu toco também outros instrumentos assim do mundo pop, né? Eu toco bateria, toco baixo, violão, guitarra, toco. Eu gravo, né? Eu tenho um conhecimento suficiente assim para gravar. Que ótimo. Né? Multimúsico. É uma necessidade da profissão, na verdade, assim, né? Eu, por produzir, comecei a adquirir esses instrumentos, e a partir do momento que você tem esses instrumentos em casa à disposição, você não resiste, né? Você quer aprender alguma coisa. Não quer nem dormir, né? Então, teve vários momentos que eu me encarnei de tocar guitarra, então consigo tirar algum som. Um determinado momento fiquei ficcionado no baixo, aí então também consigo tirar algum som. E bateria também. Bateria eu usava como se fosse, em vez de ir para academia de ginástica, eu fazia ginástica na bateria. Tirava a camiseta e ficava batendo bateria. Você trabalhou com muitos músicos, né? Você tocou com muitos deles, arranjou muita coisa. Eu sou musicólogo hoje em dia.
E você, esses músicos de renome que você conviveu, eles te permitem, te dão liberdade criativa ou eles já vêm com a coisa pronta e Não, duro o jogo com eles? Como é que é? Não. Isso depende de músico, Sim. de artista para artista, né? Na verdade, a exigência é inversa. A exigência, por exemplo, do Renato, produzindo o Renato Russo. O Renato Russo. Era assim, qualquer coisa genial que você fizer aqui tá ótimo. Uhum. Entendeu? Você faz um daqueles pianos maravilhosos e pronto. Então sempre... Era essa a exigência dele. Esse era o brief dele. Você pode fazer o que quiser, desde que seja mais ou menos o que eu estou pensando. O Trilha me contou que uma vez ele convidou um amigo para tocar guitarra numa faixa do Renato. Aí disse que o Renato, o cara estava com a guitarra aqui, disse que o Renato ficou assim, ó. O cara gravando e o Renato... É baixo, era contrabaixo. Em cima. Fascinado. Aí, imagina, não ia conseguir, a minha mão não ia andar. Ia ficar nervoso. Imagina com um cara desse te olhando, parece que está te criticando, né? Não, tá. Mas o Renato tinha um lance legal que ele sabia extrair o melhor das pessoas, assim, que trabalhavam com ele, né? Ele via que a pessoa tinha uma determinada dificuldade num determinado âmbito e ele extraía da pessoa a outra parte, né? Na própria Legião, se você vê o filme, né, Não Somos Tão Jovens, tem uma hora que o Dado fala, pô, mas eu nem sei tocar guitarra direito ainda, e ele fala, não, faz aqueles dedilhados que você faz, que são geniais, e realmente os dedilhados do Dado são geniais. Né? Uhum. Então ele tem sempre ele sempre tinha essa visão de perceber o melhor que as pessoas podiam dar Ele sabia dar os inputs, sem ser duro, sem ser rigoroso. Somos Tão Jovens, o filme, a trilha sonora é dele. Trilha, direção musical. Trilha é nome ou é apelido no meio? Trilha é nome mesmo. É nome mesmo? Olha só que incrível isso. Qual foi... É que nem eu valente, olha como eu sou valente. Tô vendo. Qual foi a produção mais desafiadora que você encontrou na tua vida? Foram muitas, sim, mas há mais. Sempre porque tem desafios de diferentes aspectos, assim, né? O Equilíbrio Distante, que é o disco de músicas italianas do Renato, eu acho que foi muito desafiante, porque que não era... O Stonewall também, o álbum de músicas em inglês, porque eram estilos assim que eu não estava familiarizado de tocar e trabalhar, etc. Né? E o disco em italiano, a gente ficou 9 meses dentro do estúdio para conseguir realizar. Né? São 13 músicas, 13 ou 14. E assim, o Renato ouviu 2.000 músicas para separar aquelas 14. Nossa Senhora. Então, e para mim foi um super desafio também trabalhar com aquela estética, com as harmonias. Tem músicas assim que tinham 3, 4 modulações. Modulações é quando a música muda de tom, que vai para um outro caminho de harmonia, assim. E que aí tudo aquilo que você aprendeu esquece e faz outra coisa. Então, como é que isso se dá? Se dá a partir do cantor que traz isso ou a tua música que dá essas nuances e ele tem que se adaptar? Os dois caminhos. Né? Não existe um caminho fixo de criação e produção musical. Né? Quando você usa sempre o mesmo caminho de realização, o mesmo método, a tendência de você fazer tudo parecido e tudo mais ou menos igual é muito grande. Sim. Então, é interessante você, em cada processo, com cada artista, eu tento buscar um processo próprio, buscar um processo único para aquele projeto. Né? Às vezes, monta uma banda, ensaia, grava, ou então faz ao contrário, bota o artista com violão, capta e depois trabalha em cima, que é um outro método de produção. O
o importante é conversar muito. Sim. Conversar muito, conhecer as referências que o artista tem, o que gosta, o que não gosta. Uma pergunta que eu costumo fazer assim, se eu abrir o teu, hoje em dia, né? Se eu abrir o teu Spotify agora, o que vai ter ali? O que vai ter agora? O que você ouviu pela última vez? A gente antigamente perguntava qual é o seu disco de cabeceira, né? Qual foi o último CD que você comprou? Né? Se você for para uma ilha deserta e puder levar um CD só, qual que você vai levar? E como é que está o esquema de ECAD, direitos autorais, plágio, leis que funcionam? Como é que está com essa... Olha, com a tecnologia, com os Spotify, com tudo isso que temos hoje, tem controle? Está bagunçado? Não, o que está acontecendo? Paga-se as plataformas digitais pagam muito pouco, mas tem a vantagem do controle ser automático, né? Então acaba que no final das contas você ganha mais ou menos a mesma coisa do que na época que só tinha o rádio, porque também o controle, porque o rádio antigamente pagava só as 1000 primeiras músicas, 1000 mais tocadas, ou então era um número assim, tinha um número limitado que eles podiam realmente fazer o levantamento e pagar. Se você não tivesse dentro daquele número, não ganharia? Não ganhava nada na rádio. Então esse controle antigamente era feito manualmente, né? E muita coisa se perdia, né? Ou existia o recolhimento nos shows, que as pessoas, que existe ainda, que as pessoas declaravam o repertório, então os autores recolhiam bem dali, de festas é uma coisa que paga muito bem. Por exemplo, se toca uma música numa festa, o autor ganha R$130, dependendo de onde for. O autor de uma música que tocou numa festa, dependendo da quantidade de pessoas. Sim. Uma execução numa rádio no Sul, uma única execução, paga em torno de 200 e poucos reais. Então, e aí isso é dividido entre o autor, o produtor fonográfico, os músicos, né? No Brasil, os direitos conexos começaram a ser recolhidos só a partir de 1985. Foi uma luta grande, que infelizmente a pessoa que lutou por isso, depois ela foi rejeitada no meio artístico, ela nunca mais trabalhou. Que maluco isso. Um baterista, esqueci o nome dele agora. E hoje em dia tem essa vantagem da tecnologia que detecta o que toca na TV, detecta o que toca no rádio, e as plataformas digitais já fazem isso automaticamente. Então, hoje em dia está mais confiável esse resultado. Vou te dar um testemunho disso que você falou. Às vezes eu estou num evento gravando uma entrevista com alguém e está tocando uma música no fundo, por alguma razão, e aí eu publico o vídeo dessa pessoa não acontecendo aqui, no YouTube e tal, e aí vem um aviso. Essa trilha não está autorizada no seu país. Isso é inteligência artificial. Está vendo? Pois é. Mas, isso é então não tem inteligência artificial a favor dos músicos. Pois então, isso aí funciona. Funciona. Né? Então tem mais esse... E como é que são as plataformas, o Deezer e Spotify e outras tantas que tem aí? Eles ajudam o artista a ter mais audiência, a vender disco? Qual é a receita que hoje os artistas têm com o Spotify, por exemplo? A receita é a mesma de sempre, dinheiro. Sim. Dinheiro e contatos, bons contatos. Sim, mas como é que ele ganha do Spotify? Ele ganha por execução? Passa a minha playlist? Como é que o Spotify remunera o artista? Você tem uma conta, por exemplo, no Spotify, eu recebo pelo PayPal. Você abre uma conta no PayPal, você registra lá no Spotify. Eu sou produtor fonográfico, sou compositor, sou produtor musical também. Então, o Spotify, eu tenho uma conta no Spotify como artista. E registra as tuas obras? Sim. Você registra? Sim. Eu tenho uma conta no Spotify como artista, tenho uma conta no Spotify como produtor fonográfico.
E o que é arrecadado das faixas que eu participo, que eu sou dono, ele deposita nessa conta no PayPal e eu baixo... E ele confere se você está... Como é que você comprova que é tua aquela obra? A obra, quando você sobe na plataforma, você precisa preencher um questionário antes de tentar. Você preenche tudo. Por exemplo, eu fiz um álbum e você não pode subir direto na plataforma, você precisa de um agente chamado agregador. Uhum. Esse agregador, que são as distribuidoras... Tipo, Abramos? Não, tipo CD Baby, ou DistroKid, ou OneRPM, que também é gravadora, que também funciona como agregadora. Então, essas agregadoras, na hora que você está subindo a obra, tem uma série de exigências. Eu, por exemplo, eu fiz um álbum com músicas da Nação Zumbi, eu tive que mostrar a minha autorização, eu tive que subir também junto com os fonogramas, a ficha técnica, né, que você já preenche ali online, mas eu tive que subir também digitalmente os documentos de autorizações dos autores para comprovar que eu tinha as autorizações de vida dos autores para fazer aquela publicação, né? Então eu acho que está tudo muito bem regulamentado. A única coisa que me incomoda, não é só a mim que incomoda, é o valor do que é repassado aos artistas, que ainda é muito pouco. Centavos de dólar por execução. Não, fração de centavos, né? Então, basicamente, para você ganhar $1.000, é 1 milhão de plays. Os caras são complicados. É. Eu tirei essa remuneração, essa monetização do acontecendo aqui por causa disso. Uhum. Você deixa o cara botar 1 milhão de impressões no teu conteúdo, ele te manda $40 no final de um mês. Não, tira, nunca mais. Nem quis, falei, fica aí. Vamos falar do Grammy, que é um orgulho para Santa Catarina, né? Tem um cara aqui com 2 Grammys, você ganhou um em 2022 e 2024. Eu não vou falar do critério do Grammy, porque é imbatível a qualificação de quem vai lá para escolher, para premiar. Mas como é que você... eu não conheço os trabalhos que você ganhou o Grammy. Sei que tem o Erasmo Carlos na história. Onde que o Trilha entra para ganhar esse prêmio?Em mais estava no palco? Você é o autor, você é compositor? Dá uma ideia dos 2 prêmios, para o pessoal compreender o que é um Grammy na vida. O Grammy é assim, o Grammy é um prêmio da Academia de Gravações, né, da Academia Americana de Gravações, né? Então, o prêmio é para todos os envolvidos naquela produção fonográfica. Quem ganha o Grammy? O artista, o produtor musical, o engenheiro de mixagem, né, ganham troféus. E o engenheiro de masterização e os músicos ganham um documento oficial. Um certificado, exatamente. Né? E grana não? Dinheiro não. Não, né? É um troféu, não é um prêmio. É um reconhecimento. É um reconhecimento, a grana vem depois. Porque é um aval de que aquilo que você está fazendo tem qualidade técnica, tem qualidade artística. E assim, quem vota são músicos, engenheiros e artistas que fazem parte da academia, que tem o poder de voto, né? Sim. Eu também voto, né? E é isso. É uma coisa... No nosso caso, como a gente está fazendo as coisas juntos, às vezes eu sou o chefe dele, às vezes ele é meu chefe. Eu já falei isso. Eu, como chefe, sou bonzinho. Eu aceito, acato. Ele, como chefe, ele fala, não. Faz de novo. Mentira. Bom, ele dá uma de Fábio Veiga contigo também? tá.
E eu acho legal porque é uma... Apesar dele ser assim, ó, um garoto simples, ele é uma sumidade, né? Ele é um Sim, cara mas que... depois de 2 Grammys, você tem que chamar ele de senhor, né? Senhor Trilha. Tudo bem com o senhor? Então, Dá licença, e aí, seu Trilha. aí Quer entrar nessa sala? como é que eu uso isso nos Grammys? Ele que usa. Eu uso. Sim, eu sei. Eu falo assim, ó, você pode fazer jingle em qualquer lugar. Qualquer lugar. Uhum. Mas fazer jingle com uma equipe que tem 2 Grammys é só aqui. Só no Tundum. Tum e Dum. Dois Grammys. E aí quando eu faço Tum. as reuniões de vídeo, eu sento na frente da mesa, deixo os 2 Grammys ali atrás. Só para brilhar. Tá certo. Não é? Faz muito bem. Cada um luta com as armas que tem, né? Tem. Queria te perguntar o seguinte, você trabalhou com artistas de renome. No passado, não muito distante, o Brasil tinha um reconhecimento internacional do mundo musical, a qualidade dos artistas, né? Como é que está isso hoje, né? A gente ouvindo rádio, ouvindo o que se produz, os artistas brasileiros, como é que está a respeitabilidade do mundo musical internacional com o músico brasileiro? Depende o segmento. Né? No segmento pop, rock, assim, não existe. Uhum. Não existe fora do Brasil. Né? No segmento pop latino, a Anitta é conhecida nos Estados Unidos. Eu liguei a televisão, a primeira coisa que eu vi nos Estados Unidos foi a Anitta. Isso foi bem engraçado. Mas, assim, os músicos brasileiros são muito respeitados mundo afora. Os músicos têm uma coisa do ritmo do músico brasileiro que é diferenciado, assim, em relação aos músicos americanos, aos músicos europeus. A gente tem uma coisa rítmica que é uma coisa natural da nossa música. Swing natural, seria? Eu não gosto Estilão. nem de usar esse termo swing, eu gosto de falar do ritmo geral, porque quando a gente fala em swing, a gente logo pensa naquela coisa Sim, do brasileiro balançada, mas não samba, é isso né? exatamente, porque o brasileiro, mesmo quando ele está tocando reto, um rock reto, por exemplo, ele tem um tempo mais fluido normalmente do que eu percebo. É claro que eu estou falando de forma muito genérica, né? Então, eu, por exemplo, fui em Nashville, fui num lugar que tinha uns músicos de country tocando, e na hora eu percebi que o guitarrista estava correndo, né, por exemplo. Aí eu fiquei até pensando num amigo meu, guitarrista aqui de Floripa, até o Juca, que foi nosso professor, o Paulo Mai, né, lá no 156, que a gente tem, aliás, só um parênteses aqui, a gente tem isso em comum, eu e o Murilo, nós tivemos o mesmo professor no começo, que foi o Paulo Mai, né, o Juca, que nos ensinou a gravar e etc. Eu fiquei pensando, o Juca aqui ia morrer ouvindo esse guitarrista, porque ele é super... quantizado. Ele é super, assim... Estético. Ele é muito criterioso com a questão do ritmo, né? Assim, tem até toque, assim, em relação a isso. E eu fico, nossa, o Juca aqui ia morrer. E eu tenho um amigo meu, eu tenho alguns amigos músicos que moram nos Estados Unidos e eles são muito requisitados lá por essa questão. Quando você ouve o Michael Jackson, aqueles ritmos é de um brasileiro chamado Paulinho da Costa. Olha. Né? Que todas aquelas produções do muitos Beat. anos com... Sim. Muitos anos com o Michael Jackson, ele? Sim, o Paulinho da Costa gravou desde dos primeiros álbuns que o Quincy Jones produziu, a partir de 1979, já é o Paulinho da Costa na percussão. Olha que interessante. Então, a gente tem essa fama por aí, né? A música brasileira, ela é muito bem recebida, assim, no Japão, na Europa, né? Mas, assim, no universo mesmo da indústria, é muito pouco. Hoje em dia, aquilo que aconteceu com a Bossa Nova nunca mais aconteceu.
Pois é, a pergunta era essa, porque na época de Tom Jobim, João Gilberto, Sinatra vinha e tirava chapéu. Então, em determinados nichos, né, uma coisa assim mais nichada, como a gente fala, então aí tem esse respeito, né? O brasileiro mistura o jazz com samba, né? Faz o Brazilian Jazz e tal, que é apreciado em muitos lugares. O lance da... Na verdade, quanto mais regional você faz a sua música, quanto mais regional ela é, mais universal ela se torna. Os sertanejos, quando fazem sucesso lá fora, estão fazendo sucesso perante uma plateia de brasileiros. Ou eles estão encantando também os locais. Que é isso? Eu não conheço esse. Tocou no calo. Eu estou perguntando, você responde. Eu não conheço. Eu pouco sei, porque como eu não gosto do estilo, também não sei onde é que eles fazem sucesso. Não. Eu sei que na minha casa não faz. Não na minha. Bom, mas fazem sucesso pra caramba, né? A Veja Globo só toca... né? Eles são tocam organizadérrimos, né? Então, eu não sei se tu concorda com isso, mas são muito organizados. O que o rock não tem. Você vê aquele Sorocaba e Fernando em Sorocaba, eles têm o controle de tudo, pelo menos de 80% da produção. É porque é o seguinte, é uma coisa que se perpetua em sentido por causa do poder econômico, né? Então é uma coisa que não dá para... Foi um momento que a música entrou em crise, e a crise o boom do sertanejo foi um momento em que a indústria entrou em crise com a pirataria e, ao mesmo tempo, o agronegócio que bancava os artistas sertanejos também injetou muito dinheiro. Sim. Então, eles tomaram conta... E muitas marcas, né? Sim, cerveja e tal, um caminhão de dinheiro. Né? E depois de 20 anos, passa a fazer realmente parte da cultura, aquela estética, né? Mas, assim, a grosso modo, é um estilo que não traz nada, assim, no meu ponto de vista, de interessante estético, nem das letras, nem de arranjo, é sempre uma mistura. A mesma mensagem sempre. Não, e é sempre uma mistura que... eu digo que é Siri com Todd, né? Quando, tipo, o cara mistura guitarra distorcida com acordeon e tal, mas não é de uma forma... eu acho as coisas assim de muito mau gosto. Diferente do que você está acostumado. Não, né? E eles vêm com uma coisa meio pré-formatada, né? Segue uma moda, então tem um produtor lá, que é o Bambambam do sertanejo, que ele vai lá e bota todo mundo igual. Fica tudo... na verdade é que vai de contra um pouco as coisas que eu admiro. Sim. Então, eu não... É uma questão de gosto mesmo. Claro. Eu não gosto. Considerando considerando o universo que você viveu, com os músicos que você trabalhou até agora, acho que não cabe um espaço com esse. Mas assim, eu tinha que fazer essa pergunta. Um produtor musical que ganha Grammy, eu tenho que fazer mas uma porque pergunta não assim. Fala assim, tem que respeitar. Não, tem que respeitar. Não respeito. Não respeito, não. Musicalmente, respeito como cidadãos, como pessoas. Mas você não é fã, você não admira. Eu não tenho... E tem uma coisa que pega para mim, na verdade, é a intenção por trás do artista. Então, eu admiro, na verdade, os artistas que têm uma conexão visceral com a arte que estão fazendo, e aí aquela arte se relaciona com as pessoas. Sim. O que eu vejo, que não é só no sertanejo, mas em muitos outros estilos também, e rola, que às vezes o artista ele busca uma relação com o público, que é, assim, falar no bom português, quero aparecer. O que eu vou fazer agora aqui para chegar para aparecer, não importa. Eu vou fazer forró eletrônico, eu vou fazer o que tiver na moda e pronto. O que eu quero é fazer sucesso. Sim. Então, esse tipo de artista não é o tipo de artista que me atrai e nem me causa admiração nas pessoas que estão ali fazendo sucesso com aquilo. Porque tem muita gente que passa a respeitar devido ao sucesso
e passa a admirar devido ao sucesso. Não é o meu caso. Né? Perfeito. Está respeitada a sua opinião. É isso aí. Para encerrar, tem uma pergunta para os dois, quer dizer, cada um responder do seu jeito a essa pergunta, que é o seguinte: a música ainda é capaz de mudar percepções, vender ideias ou produtos com a mesma força das épocas áureas da Tondum? Sim. A música, antes de ela ser produto, ela é a trilha sonora da vida. Então, sempre vai causar alguma coisa. Sempre vai te remeter a alguma coisa. Já falei isso várias vezes. O espírito da música, ele é uma coisa que move, entendeu? Então, eu acho isso. Não tem época ruim para música. Quer dizer, a música tem espaço na publicidade, que é o teu negócio. Muito importante. E as pessoas tem a têm competência de fazer essas transformações todas. Quando eu dei aula nas faculdades de produção de rádio, eu brincava com os alunos que eu falei assim, a cadeira o curso de publicidade e propaganda teria que ter, de qualquer maneira, uma introdução à música. Uhum. Para o cara que vai escrever, o cara que vai sair dali, vai ser criador, vai ser criativo, o cara tem que saber tempo, no mínimo, tempo e métrica, né? Porque senão fica uma coisa assim, sem pé nem cabeça, né? Sim. Então é isso. Vou ler para o Trilha a mesma pergunta. A música ainda é capaz de mudar percepções, vender ideias ou produtos com a mesma força de antes, quando você começou no mundo da música? Eu acho que isso não muda. Não muda. A música ela faz parte já da cultura da humanidade de uma forma que seria impossível imaginar um mundo sem ela. Uhum. Né? Impossível. Assim, eu acho que não sei se existe vida em outros planetas, né? A gente não tem essa... Nem sei se um dia a gente vai ter contato, mas eu tenho certeza que a música vai ser um diferencial da Terra. Sempre vai ser. Mas é assim, tem uma coisa em relação à música que são os sons. O som, quando a gente... a música é a arte de... usar o som para causar emoção. Uhum. Causar emoções através do som. Então, eu posso fazer música aqui, com essa mesa, com esse copo, ou com instrumentos, ou com a minha voz, ou com o meu corpo. Né? E vou usar isso para transmitir uma emoção. A música é um derivado da fala. A música é um derivado da fala. Todo ser humano tem musicalidade, porque... E a gente tem um ouvido musical que é para poder perceber os sotaques. O sotaque é uma melodia. Sim. E poder conhecer a voz da mãe. Quando você entra numa reunião, numa festa em família, você ouve a voz da sua mãe lá no meio falando, você vai reconhecer uma voz lá no meio. Sim. Então, todo ser humano tem um ouvido musical e tem essa percepção da intenção melódica. Uhum. Que transmite tristeza, aflição. Por isso que um animal percebe que o outro está aflito. A comunicação é a mesma. Sim. E a gente, o ser humano, aprendeu a lidar com com a sonoridade, além do instinto para transmitir uma informação, transmitir o som e tudo. Transmitir uma informação através do som. Então, quando a gente ouve, por exemplo, um Bruno Mars, ele brinca com a sonoridade dos anos 70 e causa digamos assim, desperta um afeto automático aquilo ali que ele está fazendo. Uhum. Porque inconscientemente a gente, poxa, que legal essa vibe aqui. Exato. E existia uma cultura, né, de instrumentos que foram usados. Então, ao longo da história da música, que trazem esse tipo de coisa. Isso nunca vai se perder. Perfeito.
Na medida que você foi explicando a sonoridade, o som, eu me lembrei de uma banda de muitos e muitos anos atrás chamada Stomp, Sim. que não tinha instrumento nenhum, era só É só percussão. lata de lixo, É, cano de rua, mesa, e eram 10, 20 músicos fazendo música sem nenhum instrumento, e era espetacular. Né? Stomp, a não sei se expressão, existe ainda, sim, a expressão mas o através do Stomp corpo. é o som, né? Agora o Stomp. Blue Man Group, né, que faz um pouco, vem Parecido são com isso? descendentes do Stomp. Pô, vou procurar, porque é espetacular. Pessoal, nosso tempo já passou faz tempo, né? Já Eu imaginei. ficamos o dobro do tempo que a gente costuma ficar. Vamos encerrar, porque se vocês tiverem uma mensagem para a comunidade acontecendo aqui, de 15 segundos, por favor, para a gente encerrar a nossa conversa. Agradeço muito a vinda de vocês aqui. Eu tenho Né? uma. Aprendam música, estudem música. Música faz bem para a saúde, faz bem para a saúde mental, faz bem para o corpo, melhora o sono, melhora a disposição para o raciocínio. Coloquem seus filhos na aula de música. Muito bom. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu quero saber quando é que vai pro ar. Daqui uns dias, a gente te avisa. Sabe por quê? É. Porque eu quero lançar a minha primeira coluna no mesmo dia que for lançar o podcast. Então vai no ar amanhã. Pronto. Não, não faça isso. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado, Trilha, por terem vindo. Obrigado. Foi espetacular. Pessoal, eu acho que vocês gostaram. Gostei muito da conversa aqui. E até o próximo podcast.